Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Como vai a sua leitura? Eu gostaria de, nessa semana, enfatizar um versículo que chamou muito a minha atenção no Salmo 84, o versículo de número 5, que diz assim: Bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Eu gostaria de separar esse versículo em duas partes. Na primeira parte, onde diz bem-aventurados os que em ti encontram força, aqui o texto está nos dizendo como são felizes as pessoas que encontram a sua força no Senhor. Porque se tem uma coisa que nos encontra de forma unânime, são os problemas, são as adversidades, são as dificuldades. Às vezes até algumas atitudes nossas atraem problemas, se a gente não age e não toma decisões com base na sabedoria. E aqui nesse texto diz como são felizes aqueles que encontram a sua força no Senhor. Porque muitas vezes a gente é tentado a buscar a nossa força em outras coisas. Às vezes num relacionamento, às vezes num emprego, às vezes até mesmo no ministério, na sua liderança. Você vai ser tentado a buscar a sua força nesse lugar. Só que todas essas coisas ficam aquém daquilo que nós precisamos, da força que nós necessitamos. E somente o Senhor nos dá a força necessária para enfrentar as adversidades, para lutar contra os problemas que acontecem ao nosso redor. E já na segunda parte desse versículo, que diz assim: os que são peregrinos de coração, ou seja, se por um lado os problemas podem ser uma tentação para nos distanciar daquilo que Deus tem, os confortos e as bênçãos que o Senhor nos dá também são. Então, como são felizes os que têm o coração peregrino? Meus irmãos, a gente não pode deixar que as bênçãos que o Senhor nos deu nos anestesiem daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Muitas vezes na minha vida eu percebi que as bênçãos que o Senhor me dava eram uma porta de me deixar anestesiado daquilo que Deus estava fazendo. Então eu tirava os meus olhos do Senhor, trocava o Senhor por algo que Ele tinha me dado. E se tem uma coisa que a gente aprende ao ler a Bíblia é que se as bênçãos que o Senhor nos dá são maravilhosas, muito mais é o Senhor que dá as bênçãos. Então, nós não podemos deixar que as bênçãos nos anestesiem, nos freiem daquilo que Deus está fazendo, porque Satanás vai tentar usar as coisas boas que Deus nos dá, os confortos que Deus nos dá, para nos frear, para nos impedir, para nos atrasar. Então, esse trecho me traz a memória de que eu preciso fazer alguns sacrifícios. Eu preciso acordar um pouco mais cedo para orar. Isso para mim é abrir mão. Isso para mim é segurar as coisas que Deus me dá com mãos leves. É deixar as coisas irem e não me apegar às coisas que Deus me deu. Então, como eu disse, acordar um pouco mais cedo para orar, talvez assistir um episódio a menos de uma série para estudar e ler a Bíblia. Às vezes, talvez essa seja uma decisão que você precise tomar. Então, nós precisamos entender que se, por um lado, as dificuldades não podem nos esquecer de que o Senhor nos dá força, por outro lado, as bênçãos que o Senhor nos dá também não podem nos frear daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos avançar em maturidade, avançar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Que você tenha uma boa leitura.